Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Contos e Parábolas de Jesus. E nós falamos semana passada no livro de Lucas, capítulo 14, se você tiver com a sua Bíblia. Nós conversamos semana passada sobre uma grande ceia que Jesus conta uma história a partir do versículo 15. E eu quero hoje dar continuidade sobre essa parábola que está relatada nesse texto. A parábola da grande ceia que nós lemos, conversamos e falamos bastante semana passada. Mas dando continuidade para essa, nós falamos semana passada sobre as desculpas que eles deram a despeito dessa ceia. Mas a ceia em si, ele é um lugar maravilhoso porque ele tem um elemento, inclusive eu estou aqui com uma mesa de bistrô, essa mesa linda do meu querido Avance, que aí abençoou a gente, inclusive vários móveis aqui é deles, dessa empresa. E eles abençoaram a gente. Hoje cedo eu falei deles, o pessoal falou: pastor, está fazendo merchan? Eu falei: se você doar as coisas para a igreja, eu falo também de você. Tem problema, é só doar, né? Por exemplo, o Gui, com o trabalho dele das caçambas, sempre está aqui abençoando nós fala, tem que falar de quem abençoa nós. E ele tem nos abençoado. E eu trouxe essa mesa aqui, inclusive é uma proposta interessante, porque eu já estou ficando cansado. Aí pelo menos na mesa aqui eu consigo, né, Beth, ó, conversar e sentar um pouquinho, é coisa boa. Mas a conversa que nós vamos gerar hoje, ela vai ser toda em cima do conceito mesa. Eu não sei se você já percebeu, lendo as Sagradas Escrituras, mas perceber que a Bíblia fala muito sobre mesa. Só para você ter uma ideia, Jesus esteve de 10 a 12 experiências, teve 10 a 12 experiências com pessoas em volta da mesa. A Bíblia vai dizer para nós muito, desde o Antigo até o Novo Testamento, em toda a Bíblia, sobre mesa. E quando a gente olha para a mesa, às vezes a gente fica achando que aquela bodas da qual nós estamos conversando é sobre comer. Mas mesa não é sobre comer. Mesa, biblicamente falando, é sobre a gente estar juntos. É sobre a gente desejar olhar para as pessoas e ficarmos ao lado delas. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, para os queridos, que a gente precisa ter muito cuidado em relação a quem a gente traz para perto, para a nossa mesa. Quem você leva para a sua casa? Quem come na sua mesa? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que falar sobre mesa, falar sobre essa proposta que o texto nos traz, a mesa não é apenas um lugar para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente se alimentar. Mas a mesa também representa, olhando para a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, uma postura de comunhão, de acolhimento, uma postura de provisão, reconciliação. Muitas reconciliações foram feitas em volta da mesa. Uma postura de honra, honrar as pessoas em volta da mesa. Uma postura de aliança, uma postura de pertencimento. Por isso que, olhando para a palavra de Deus, sentar-se à mesa significa mais do que se alimentar. E esse texto vai nos trazer esse significado, que sentar à mesa significa compartilhar a vida. Só que infelizmente, eu não sei se você fez essa observação, mas é muito provável que na sua casa, a televisão vale muito mais do que a sua mesa. E talvez aquilo que a gente dá mais valor financeiramente, é o que vale mais para a gente, é o que a gente mais utiliza. A gente está diminuindo, hoje mesmo falando, Luiz, do seu pai e da sua mãe que estavam aqui, sua avó, que poucas casas como a da sua mãe, você tem uma sala de estar e uma sala de jantar. E sempre quando eu apareço lá, falei para o seu pai, sempre quando eu apareço lá, normalmente na quarta-feira, que é o Dia Internacional do Frito, né, Luiz? Sempre tem lugar na mesa. Mas se alguém chegar na sua casa, do nada, tem mesa? Ou tem lugar à mesa? A nossa loucura de vida, esse mundo que a gente está vivendo hoje, ele está tão transtornando a gente, que em vez da gente olhar e chegar perto de uma mesa, ou comprar uma mesa bonita em casa, ou uma poltrona como essa bonita para você receber gente, a gente não está mais nem comendo na mesa, não é? A gente senta em frente à televisão, às vezes cada um senta diante de uma televisão, ou mesmo, como eu falei com uma pessoa hoje de manhã, ela senta e deixa o celular de lado e vai comendo, olhando o celular. E quando o celular não está no vibre, uma sugestão que eu te faço, vai comer, irmão. Comer é para conversar com quem está na mesa. Não é para conversar com o celular. E a gente não consegue. Você está almoçando, o celular está ali, aí você
para de comer, pega ali, olha, para de comer e mexe. Que isso? Olha como nós estamos perdendo a essência da mesa. Ou como nós estamos sendo subtraídos de um tempo de qualidade que a mesa nos proporcionaria. E cada dia que passa, a gente vai se juntando muito mais perto de coisas que nos distraem do que coisas que nos atraem. Por exemplo, na sua casa, a sua mesa tem quantas cadeiras para receber gente? E eu brinco, Zé, que de vez em quando eu vou na casa de alguns irmãos e falo, viu, vim aqui almoçar com você, ô louco. E eu tiro essa palavra de avisar de vez em quando que eu vou na sua casa, viu, Fernando? Vou na sua casa essa semana, Fernando, almoçar com você. Ô louco, o pastor falou que vai vir aqui hoje. Como assim? Jesus fez isso. Numa das mesas que Jesus mostrou para nós, foi a mesa de Zaqueu. Lembram da história? Jesus estava caminhando, em Lucas diz esse texto, e Zaqueu queria ver Jesus, estava sobre a árvore, ali na árvore olhando, e aí Jesus olha para a árvore, olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje eu vou cear na sua casa, bora preparar a mesa. Então eu estou fazendo igual Jesus, Zé. Então chegar na sua casa e falar, hoje essa semana eu vou lá almoçar com você. Ô louco, como assim? Jesus fazia isso. Mas a questão não é o convite. A grande questão, a mesa está preparada para isso? Porque não tem mesa igual banco de igreja assim, que você olha na nuca do outro. Mesa nós olhamos nos olhos. Mesa nós sentamos e conversamos uns com os outros, inclusive no silêncio de uma mesa. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que a mesa, ela teve uma redundância muito grande, uma percepção, um espaço maravilhoso em toda a história. Na Bíblia, a mesa é de fato e de verdade um dos lugares mais importantes, onde vidas foram transformadas e as distâncias começaram a ser eliminadas e pessoas começaram a ser abençoadas por causa de uma mesa como essa. Quando você olha o texto, Abraão, em Gênesis capítulo 18, quando ele recebe os visitantes, ele prepara um grande banquete, uma linda mesa para recebê-los. Porque quando a gente quer bem alguém, a gente chama para casa. E a gente abre a porta, a gente chama para sentar à mesa. Depois, lá em Gênesis, no capítulo de número 31, quando Labão e Jacó começam a fazer a sua aliança, aquela aliança foi feita em volta de uma mesa, sentados à mesa, comendo, juntos ali. Então a mesa também, nessa característica, marca compromissos que estabelecemos com pessoas, inclusive compromissos de paz. Quando nós olhamos no Êxodo capítulo 12, nós percebemos que quando Deus ordenou a ceia, a Páscoa, Ele ordenou que se reunissem em volta de uma mesa. Êxodo capítulo 12 vai nos dizer isso, que aquela mesa, o povo de Egito, tinha que colocar o cordeiro, os pães sem fermento, e tudo ali em cima de uma mesa, muito maior do que essa, pelas famílias estarem reunidas, mas tudo era feito em volta de uma mesa. Quando a gente olha um pouco mais para frente, a mesa da abundância da profetizada de Jesus, a despeito do profeta Isaías. Paulo, ajuda eu aí. Isaías capítulo 25, versículo 6. Nós temos aqui uma palavra sobre o próprio Jesus do profeta Isaías. Olha o que ele diz. Em Jerusalém, a novo lugar, quando Jesus vier nos levar, o Senhor dos exércitos, Jesus, oferecerá um grande banquete. Para quem? Para todos os povos do mundo. Quando ele vai dizer um pouco antes, lá no Novo Testamento, toda língua, povo e nação, de todos eles nós temos filhos, nós temos homens e mulheres de toda língua, povo e nação, é nesse dia. E quando ele nos reunir para esse dia, o que vai ter, eu não imagino como Deus vai fazer isso, mas vai ser uma mesa, um grande banquete aguardando a gente. E esse banquete, irmãos, segundo o próprio texto, diz que esse banquete vai ser delicioso. E um convite de um banquete preparado pelo próprio Deus para mim, para você, para a gente ficar à mesa com Ele. E além de encontrar o próprio Deus à mesa, o próprio Cristo nos recebendo naquela mesa, mas Ele diz que a comida ali vai ser deliciosa. Não só a comida, mas aquele ambiente, aquele lugar, tudo ali vai ser maravilhoso, como diz o texto. Inclusive Ele coloca dizendo que o vinho, ele é puro, envelhecido, e quanto mais velho o vinho, melhor. É isso que Ele está dizendo, o vinho vai ser da melhor qualidade. Mas também a carne, sabe aquela picanha que você está esperando faz tempo? Vai vir lá a promessa é feita, a promessa é dada, a promessa será cumprida. Lá é carne da melhor qualidade. É isso que ele está dizendo no banquete.
Então me parece que desde o início do Antigo Testamento, a mesa foi essencial, na jornada da história do povo de Deus, chegando até nós, é essencial, e ao final, quando Deus nos levar para a sua nova Jerusalém, lá Ele nos receberá com um grande e maravilhoso banquete. Para mim, isso faz toda a diferença olhar para a mesa a partir dessa ótica. E se não bastasse o Antigo Testamento, mas no próprio Novo Testamento você vê Jesus indo na casa de vários homens e mulheres, inclusive pecadores como Levi, como Simão o fariseu, e ali ele ficava em volta da mesa com religiosos, ficava em volta da mesa com pessoas das quais não se conhecia, ficava em volta da mesa na casa de amigos como Marta, Maria e Lázaro, onde eles fizeram uma grande festa. Lembra desse texto onde Marta trabalhava e Maria se quedava a ficar aos pés de Jesus? E as duas mesas mais importantes que eu acredito que são do Novo Testamento. A primeira mesa mais importante é a mesa onde Jesus faz a última ceia com os seus discípulos. Lembra desse texto? Lá em Mateus capítulo 26, ou no livro de Lucas capítulo 22, ou Marcos capítulo 14, nos finais dos capítulos de cada evangelho sinóptico aqui, a última ceia de Jesus, e Jesus ali ressignifica a ceia lá de Êxodo capítulo 12, e ao ressignificar a ceia de Êxodo capítulo 12, Jesus mostra que agora Ele é o Cordeiro Pascal, e Ele pega o pão, tendo dado graça, divide e dá para os seus discípulos. Da mesma forma pega o cálice, e Ele diz: esse é o cálice da nova aliança, e Ele compartilha com os seus discípulos, ressignificando a ceia. E essa mesa, domingo passado nós fizemos aqui. Até hoje nós celebramos essa mesa. Até hoje essa mesa traz para nós acolhimento, cuidado, carinho, mas acima de tudo, ressignificado a despeito de quem Jesus é na nossa história. Por isso que a gente precisa olhar para a mesa de uma forma diferente. Mas lá no livro de Lucas, capítulo 24, quando nós temos na história os discípulos a caminho de Emaús, nós temos aqueles indivíduos indo embora, decepcionados depois que Jesus morreu e não aconteceu mais nada. Já se passaram 3 dias e nada aconteceu, eles ficaram decepcionados e foram embora no caminho de Emaús. Diz o texto, que Lucas capítulo 24, que Jesus esteve ao lado deles, conversava com eles, abria a palavra para eles, conversava sobre a palavra com eles, e ao longo daquela jornada, eles não reconheceram Jesus. Diz o texto que no final da tarde, chegando em Emaús, eles iam ficar ali, Jesus ia passar à frente, e eles dizem para Jesus: fica com a gente, fica aqui, passa a noite com a gente, fique conosco. E ao ficar ali, Jesus pega como uma mesa como essa, pega a mesa, abre a mesa, compartilha do pão, e diz o texto que naquele instante, quando ele começa a explicar e partir o pão, a mesa, os olhos dos discípulos se abrem, mostrando para nós que naquele momento, a mesa do Senhor também faz parte de um lugar de revelação para as nossas vidas. Por isso que é muito importante, queridos, a gente ter cuidado, carinho e entender o que a mesa do Senhor promove para nós. E é esse pano de fundo que eu gostaria que você olhasse, esse pano de fundo que eu gostaria que você entendesse, que a mesa, não só desse tamanho, mas as grandes que nós temos nas nossas casas, ela fala de provisão de Deus. A mesa fala de presença de Deus, fala de aceitação de Deus. A mesa fala de aliança, fala de reconciliação. A mesa fala de missão, onde Deus deu missão para os seus discípulos sentado em volta de uma mesa. E é esse o contexto que nós devemos ouvir essa segunda parte da parábola. O que essa mesa faz? E por que eu e você deveríamos insistir em estar na mesa com Jesus? E por que eu e você, olhando para a parábola, quando o texto diz que eles fizeram um primeiro convite, coloca para a gente, Paulo, por favor, capítulo 14 de Lucas, versículo 15, o personagem que começa com essa história antes de Jesus, diz uma frase muito interessante. O homem que estava sentado com Jesus exclamou: feliz será, bem-aventurado é, na outra tradução, aquele que participa do banquete do reino de Deus. Talvez o que esse homem estava querendo dizer, olhando para esse pano de fundo de mesa, é que estar à mesa nesse banquete, ou seja, com o próprio Deus, é maravilhoso demais. O que ele estava querendo trazer para o meu e para o teu coração, é que a gente precisava olhar para a mesa de forma diferente, e esse texto, olhando para o convite desse Senhor para nós, a gente precisaria olhar com mais importância o convite do Senhor. E você se recorda, como eu já disse no texto anterior, ou na semana passada, que aqui Jesus começa a contar uma história, versículo 16, Paulo, por favor. Jesus respondeu então, dizendo o seguinte, que certo homem preparou um grande banquete,
e enviou muitos convites. Lembrando você que estava semana passada, ou você que não estava, o povo judeu fazia convites de duas formas. A primeira é falar, ó, vai ter uma grande festa, quero contar com você, tá bom? Ok. E o segundo era que no dia da festa ele ia até você e falava, ó, é hoje, está pronto. Vamos estar lá, né? É hoje, verdade. Nossa, não me organizei. Nossa, hoje não vai dar para eu ir. Eu achei que eu ia, mas mudou as minhas prioridades, não vai ter jeito. Foi isso que aconteceu no texto. Olha o que acontece, versículo 17, por favor, Paulo. Quando estava tudo pronto, o Senhor mandou o seu servo dizer aos convidados, aquele que ele já tinha conversado, aliançado, trocado uma ideia: venham, o banquete está pronto. Essa é a palavra. Mas todos eles, aqueles das quais foram convidados, manifestado em 3 personagens, começaram a dar desculpas. 3 tipos de desculpas. E aqui talvez que entra a grande questão. Falamos semana passada sobre essas desculpas que muitas vezes eu e você, a gente dá de forma tão natural. Mas o que eu queria que você entendesse é que há um preço quando a gente dá algumas desculpas dessa. Em outras palavras, segundo o tema da nossa mensagem, há um preço que a gente vai pagar, há um preço que a gente tem que pagar em abandonar a mesa do Senhor. E esses homens das quais dão essas desculpas, disseram 3. Olha a primeira: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpa, ou seja, mudei de prioridade. Era verdade, eu queria estar com o senhor, mas mudou, as coisas mudaram, sabe como é que é, né? Mudou. O segundo, depois, ainda disse para aquele senhor: comprei 5 juntas de bois, e eu quero experimentá-las, sinto muito, me desculpe, mas eu não posso ir. Eu sei que eu disse que eu iria, mas não posso. E aí aparece o terceiro, capítulo de número 14, versículo 20, quando ele diz: eu acabei de me casar, mudei a fase da minha vida, meus relacionamentos, tudo mudou, então eu não posso ir mais. As prioridades mudaram. E aí quando aquele servo ouve essas palavras, ele volta para o seu senhor, Paulo, e informou o seu senhor o que tinha acontecido. E aquele senhor ficou furioso e ordenou o seguinte: vá depressa, vá pelas ruas, pelos becos da cidade, e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, aqueles que são discriminados de forma geral e que nunca viriam a um banquete como esse. E aquele servo então foi, e depois de cumprir essa ordem, o servo informou ainda ao seu senhor, dizendo: ainda tem espaço, ainda há lugar na mesa, ainda tem lugar para a gente reconciliar, para a gente amar, para a gente estar juntos. Aí o seu senhor disse mais uma vez para aquele servo: então vá de novo, vá pelas ruas, vá pelos campos, junto às cercas, junto às videiras, e insista com todos que você encontrar na rua. Insista para que venham, de modo que a nossa casa, a nossa mesa, o lugar que nós estamos, fique cheio. Só que aí há uma última palavra, Paulo, por favor, versículo 24. Aquele senhor ficou tão chateado, tão irado, que ele olha para aquele senhor e diz a seguinte frase: todos aqueles que antes foram convidados, por me trocarem por outra coisa, nunca mais vão entrar no banquete. Eu não sei se você já teve esse sentimento. Miserável. Como eu falei semana passada, a gente fazia umas festas de casamento, ou festa de aniversário, né, minha querida, que ontem fez 50 anos, aniversário, e a gente vai fazer surpresa, ou mesmo aniversário que a gente promove para as pessoas. E nesse aniversário que a gente faz, a gente chama as pessoas e convida as pessoas e fala: ó, quero contar com a sua presença. Aí você fala: pode deixar, estou lá. Aí chega no dia, você paga buffet, você paga pela pessoa, você faz tudo, e a pessoa nem aparece. Como é que você faz? Que sentimento te ocupa o coração? Eu fico bravo. Do mesmo jeito que o Senhor, eu fico chateado. Aquele irmãozinho, para voltar a tirar sorriso de mim, demora um pouquinho. E aí, tudo beleza? Vai viver. É assim. Que decepção, né? Decepção porque a gente faz o convite, prepara tudo, arruma a mesa e a pessoa não vem. E no nosso caso, para a festa, é só para comer, né? É só para comer na festa que a gente vai às vezes. Mas nesse caso, não era pela comida que esse senhor ficou irritado.
O fato é que esse homem, esse senhor que convida a todos, ele fica irritado e fica bravo. Não é porque eles não vieram comer e estragar as comidas. Não, não é por causa disso. É porque eles não estavam entendendo o privilégio de estar naquela mesa. E talvez seja esse o nosso problema ultimamente. Talvez a gente não tenha compreendido definitivamente por que a gente é chamado para estar perto de Deus. Por que Deus chama você para vir? Ou por que você vem num culto como esse? Ou porque talvez a gente aparece ou tenha a habilidade de acordar de madrugada para orar, para ler a Bíblia. Por que a gente faz isso? Será que é porque a gente quer alguma coisa de Deus? Ou será que é porque a gente quer estar com Deus? Será que é porque a gente quer passar tempo nas bodas, conversando, ajustando? Ou será que é porque a gente quer, de fato e de verdade, experimentar o que a mesa tem para a gente? Por isso eu trouxe aqui alguns detalhes. Eu queria que você entendesse que as desculpas, elas parecem preservar a nossa vida, mas muitas vezes elas começam a nos afastar da vida que Deus quer nos oferecer. Quantas vezes eu e você demos desculpas para vir num culto? Quantas vezes eu e você demos desculpas para orar? E você sabe muito bem de uma frase muito comum, de um ditado: quem quer fazer as coisas, faz. Quem não quer, dá desculpa. Será que a gente não anda dando muitas desculpas e acha que Deus vai tratar de boa? Até porque Deus é longânimo, isso é verdade. Deus é muito longânimo. Mas a gente não pode confundir a longanimidade, a paciência de Deus com permissividade. E por isso que o tema da nossa mensagem tem a ver com o preço que a gente paga quando a gente decide abandonar a mesa. O preço que a gente paga quando a gente não tem um culto, um momento como esse, uma comunhão, algo maravilhoso como esse para a gente estar junto, e isso não palpitar o nosso coração. No caminho de Emaús, o texto que eu estava dizendo para vocês um pouco antes, os dois depois começam a conversar entre si, e ele diz como palpitava, como esquentava, como aquecia o nosso coração quando ele falava da palavra. Quando a gente começa a dar muitas desculpas, é muito provável que lá na frente, daqui a pouco, a gente vai começar a se perder porque a gente saiu da mesa. E eu quero colocar para você entender um pouquinho, que o problema que aconteceu naquele instante dessa parábola foi que eles mudaram as prioridades. E eu não sei você, mas a fase, ou as fases da nossa vida, fazem a gente às vezes mudar de prioridade. Hoje, você que é pai, hoje você tem que mudar algumas prioridades e cuidar dos seus filhos. Mas quando você não era pai, você não tinha tanta responsabilidade assim. O Zé, hoje que a sua filha já jovem, tem que mudar algumas prioridades para assistir a sua filha. Tanto que tem que também se prender para auxiliar a outra que é menorzinha ainda. E ainda tem a outra que é sua esposa. Bendito és tu entre as mulheres, Zé. 3 mulheres na sua vida, que Deus te abençoe, te dê graça. Mas eu gostaria que você pensasse, você se lembra que esses convidados, eles apresentaram justificativas extremamente plausíveis? Não tinha pecado nenhum eles comprar um campo. Não tinha pecado nenhum eles comprarem juntas de boi. Não há pecado nenhum eles se casar. Nada disso foi pecaminoso, e o texto que nós mostramos semana passada fala exatamente isso. Mas o grande problema é que aos poucos eles vão alterando as suas prioridades e eles vão enfraquecendo a comunhão com Deus, e nós vamos nos acostumando a viver longe de Deus sem perceber que o nosso amor por Ele está se esfriando. Como o próprio Jesus na carta Apocalipse, ele vai dizer para aquela igreja que o amor de vocês se esfriaram, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Por isso, queridos, a gente precisa tomar cuidado com as nossas desculpas, porque ela tem um preço. E quando eu falo sobre isso, esse preço é da gente recusar o convite de Jesus. Esse preço que nós vamos ter que pagar faz parte da consequência clara e real quando a gente dá desculpas e não assumimos nossas responsabilidades. E eu quero mostrar aqui 3 desculpas, 3 ações que as nossas desculpas dão e nos afastam de Deus. Primeira delas, olhando para o texto, as desculpas nos afastam da presença de Deus. Quando eu e você damos desculpas a Deus a despeito do convite dado para nós, como por exemplo, quando Deus quer estar com a gente, quando a gente diz que não,
Nós não estamos negando a mesa, nós não estamos negando o alimento que a mesa tem, nós estamos negando a presença que a mesa proporciona. Falava eu com o Fábio, a gente gosta bastante de viajar, né, Fábio? De passear e de estar numa mesa churrasqueando. Não é por causa da carne, é por causa da companhia, por causa da amizade, para trocar uma ideia. E você talvez tenha esse objeto também para você fazer na sua vida, porque isso faz parte da gente. E espiritualmente, muitas vezes, nós recusamos o convite, e nós, como convidados que recusamos, começamos a perder essa oportunidade de estar com Deus. Sabe quando isso acontece às vezes, queridos? Na oração. Quando você tem que orar, ou quando você precisa orar, ou quando você tem a disposição de orar, mas não ora, leitura da Bíblia, comunhão, ou mesmo num culto como esse, vamos no culto, não, hoje eu não vou, semana que vem eu vou, e você vai procrastinando, deixando para depois, e isso começa a produzir um distanciamento de Deus, é natural. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer para nós, que a gente precisa tomar cuidado para a gente não deixar de congregar, porque a gente perde a presença de Deus. E nesse contexto, querido, sabe o que a ausência da presença de Deus faz com a gente? Algumas coisas eu quero colocar aqui. Primeiro, faz a gente perder a sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual aqui, nada mais é do que a voz de Deus falar ao meu e ao teu coração, e a gente está sensível para ouvir. Eu não sei se você já fez ou faz essa autoavaliação, mas tem fases da nossa vida que a gente fala, poxa, parece que Deus parou de falar comigo. Mas se você fizer uma autoavaliação, não é que Deus parou de falar com você, é você que parou de ler a Bíblia, é você que parou de ter intimidade, é você que parou de estar à mesa com Ele, e o anfitrião não tem mais oportunidade de falar com você. Por isso que a nossa sensibilidade começa a se perder, porque é a presença de Deus que produz essa sensibilidade. Uma segunda consideração é que a vida espiritual, ela começa a ser apenas baseada em lembranças do passado. Lembra quando Deus fez? Lembra naquela época quando você estava? Lembra na igrejinha que eu vivia? Lembra naquela... A gente sempre vivendo de passado, mas não cultiva comunhão no presente, por isso que não tem testemunhos do presente. Semana passada eu estava brincando, e hoje eu fui para Botucatu de novo, e o carro bateu reserva, na saída. A minha esposa sabiamente disse, vamos abastecer. Porque da última vez, de novo, Zé, acabou a gasolina na volta de Londrina. De novo, pela bilionésima vez com a gente. Não tem problema. Acontece isso em todos os lugares. Mas o gostoso é que no domingo da qual acabou a gasolina, na sexta-feira que nós estávamos voltando, sexta-feira mesmo, a gente estávamos voltando de Londrina, acabou a gasolina perto de Ourinhos. Eu tive o privilégio de viver uma história maravilhosa ali. Como diz José, Deus mudou o errado que eu fiz em bênção. E me fez conhecer um casal maravilhoso e ser abençoado por eles. Isso é história. Isso é testemunho de presença que a gente precisa viver. Se eu te elencar isso, te abrir espaço, essa semana, qual experiência, porque você está na presença de Deus, Deus te deu experiência para viver? Qual que você pode contar? Qual você viveu? Com uma paz que excede a todo entendimento, inclusive para você fazer um bom negócio, né, Luiz? Qual experiência você pode dar? O problema é quando a gente vai se ausentando da presença de Deus, as nossas experiências espirituais vão sumindo de perto da gente. E a gente vai achando que é normal. A gente vai achando que um culto é gostoso, e aquele culto já de repente já não fala mais com a gente, aquela experiência de repente já não mexe mais com a gente vai deixando, e aquela coisa é por causa da mesa que a gente não está mais querendo estar em volta da mesa, e nem estar perto do anfitrião. De forma prática, queridos, sabe como isso acontece? Quando eu e você estamos percebendo, ou deveríamos perceber, que estamos afastando da presença de Deus, é quando a gente começa a orar só quando surge o problema. Já fez isso? Essa semana tem prova, nossa, bora orar. Acabou a prova, fui bem, parou de orar. Isso é sinal que a presença de Deus na sua vida, ela é vai e volta. Não há interesse pela presença, há interesse pelo que você vai comer na mesa. Ou talvez, quando você abre a Bíblia somente para encontrar um texto para responder uma dúvida que você tem, e não para relacionar e conhecer quem é Deus, conhecer a história de Deus. Ou às vezes, no caso hoje, inclusive nesse culto, como foi de manhã e agora à noite, você frequenta a igreja porque você precisa se envolver ali, porque o negócio está ruim, está feio o negócio, então deixa eu me firmar com Deus na igreja.
Então nós vamos atrás de Deus porque nós queremos a comida, mas não queremos a presença do anfitrião em volta da mesa. Por isso, queridos, a distância de Deus quase nunca começa com uma rebelião. Normalmente começa com pequenos adiamentos. Hoje eu não vou, hoje eu não oro. É que nem academia. Quem gosta de academia, né, Dé? Nós que gostamos de treinar, quando a gente para de treinar um dia, né, Liz? Para um dia, aí é segunda-feira, segunda-feira eu não vou. Terça-feira, hoje acho que eu não vou não. Quarta-feira já foi quase a semana inteira, só é quarta ainda. Aí você fala, não vou. Aí você não vai na quinta, fala sexta-feira, não dá, né? Não foi a semana inteira, e na sexta, aí eu não sou tão exagerado assim, não vai. Aí já dá uma semana. Na outra semana, o que vem no coração, semana passada já não fui, já está para vencer, acho que nem vou pagar esse mês também, vou deixar pular. O que nós vamos fazendo? Procrastinando, e a gente vai abrindo mão da presença, daquilo que a gente deveria estar perto. A Bíblia vai falar para nós em Tiago capítulo 4, por favor, Paulo, Tiago capítulo 4, versículo 8, olha o que esse texto diz e nos ensina nessa noite. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. É bem claro, eu não sei você, mas Deus, e eu aprendo com Deus, eu não me aproximo de gente que não quer minha presença. E o texto diz que Deus se aproxima de quem quer se aproximar dele. E Deus sabe se o nosso coração quer estar perto dele. Por isso que o texto é bem claro, aproximem-se de Deus, e Ele aproximará de você. Da mesma forma, quando João vai dizer, Jesus dizendo em João capítulo 15, versículo 4, por favor, Paulo, olha o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 4, permaneçam em mim, ou seja, fique com Ele, e eu permanecerei em vocês. As duas palavras que eu estou trazendo para você é condicional. Se você estiver em Deus, Deus estará com você. Se você buscá-lo, Ele se deixará ser alcançado e vai falar com você. Mas ao mesmo tempo o inverso também é verdadeiro. Se você não estiver na presença, não desejar a presença dEle, Ele não vai forçar a falar com você. Por isso, queridos, muitas vezes nossas desculpas nos afastam da presença da mesa. E isso pode nos deixar muito longe da presença de Deus. Talvez aqui, um desafio diário que eu lhe faço, é que você tenha consciência essa semana. Separe um momento da sua agenda para você encontrar com Deus. Separe um momento do seu tempo para você, consciente e intencionalmente, abrir a palavra de Deus, orar, buscar, ter um momento devocional. E talvez aqui vale uma palavra para o teu coração. Não espere sentir vontade, irmão. Faça por fidelidade. Porque vontade o nosso corpo não tem. O nosso cérebro não quer. O próprio Jesus, numa situação dessa, ele disse bem claro. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, ela não quer orar, ela não quer ler. A carne não deseja a presença de Deus. Segunda verdade que eu gostaria que você guardasse, é que as desculpas, além de roubar a presença de Deus, as desculpas também podem roubar a alegria de Deus na nossa vida. E o texto diz que aquele senhor, ele estava muito feliz, muito alegre, porque celebrar, chamar a gente para a festa, fazer uma grande festa, um banquete, é símbolo de alegria, é símbolo de regozijo, é símbolo de celebração. E os convidados viriam para aquela festa, à mesa, cheios de alegria e com compromisso de fazer mais e mais alegria. Raramente, eu acho que não, pelo menos eu nunca fui numa festa onde você foi na festa e foi chateado e ficou chateado na festa. Normalmente na festa, se a gente está chateado, a gente vai na festa e muda o quesito, né? Chegou lá, não fica com essa cara, hein? Essa conversa de marido e mulher, vai com essa cara lá não, né? Por favor, se comporta, né? Porque a festa é um lugar de celebração, festa é um lugar de alegria. E quando a gente olha para o texto está destacando bem claro que infelizmente as nossas desculpas, elas podem roubar a nossa alegria de viver na presença de Deus. Sabe aquela alegria que outrora você tinha e agora você não tem mais para estar na casa de Deus? Sabe aquela palavra que o salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, estarei com o Senhor, falar, não estou tão alegre assim não. E o problema, queridos, é que essa ausência de alegria, ela começa a produzir algumas coisas na gente. Olha, 3 coisas que eu selecionei aqui para dizer para vocês. Primeira, a ausência de alegria promove insatisfação constante. Quem não se alegra com as coisas que tem, vive insatisfeito com aquilo que
Não tem. Quando você não é tomado de alegria, de contentamento, de olhar para as coisas e falar que coisa boa, que maravilha, não, você vai ser tomado por aquele sentimento de insatisfação, e você nunca vai ser feliz, vai ser sempre buscar no outro, sempre querendo alcançar na próxima busca a satisfação para a sua vida. Talvez o que nos está nos faltando não é satisfação, é alegria. Como diz o apóstolo Paulo, contentamento, viver contente, alegre. O segundo problema que a ausência de alegria produz em nós é a incapacidade de celebrar. Não sei se você está vivendo isso, mas eu conheço muita gente que mesmo recebendo bênçãos, não consegue desfrutá-las, não consegue nem agradecer as pessoas pela bênção que faz, porque talvez o coração já se perdeu em meio à alegria por causa das desculpas de não estar na presença de Deus. Um exemplo bem simples, mas bem banal sobre isso. Quando você passa na faixa de pedestre e alguém para o carro para você e faz, pode passar. Como que você é capaz de passar e olhar para o carro e passar quieto sem dizer obrigado? Que falta de alegria no coração, irmão. Que falta de humanidade. Da onde nós estamos tirando isso? Ou quando alguém, um garçom, ou quando a mulher do pedágio, o pessoal que vem de Botucatu, de outras cidades, vem para cá, quando você passa no pedágio, aí você dá o dinheiro do pedágio, não fala, nem olha para a mulher, nem sabe o nome. É isso que está acontecendo com a gente está perdendo a capacidade de celebrar os pequenos detalhes da vida. E se talvez isso está acontecendo, é porque nós estamos preocupados demais com outras coisas, com as conquistas que a gente quer, e não consegue celebrar as coisas boas que a gente já tem na vida. A gente sempre quer o a mais, a gente sempre quer o do outro, a gente sempre quer alcançar alguma coisa que a gente ainda não tem. Mas em terceiro, a ausência de alegria começa a produzir, sabe outra coisa na gente? Cansaço emocional. E aqui é um problema porque a vida se torna uma sequência de tarefas. Trabalhar de manhã, como você vai amanhã cedo acordar, o meu dia, a minha semana começa no domingo. Eu venho para cá, acordo cedinho e venho para cá. Então eu começo a trabalhar no domingo, segunda, terça e vai. Alguns dias de vez em quando o pessoal deixa eu descansar, né, meu presbítero? Alguns dias não deixa eu descansar e acontece vida que segue. Mas tem gente que na segunda-feira, acabou o domingo aqui, descansou, na segunda vai trabalhar, acorda de manhã para trabalhar, mas naquela reclamação, naquele cansaço emocional, de novo tem que trabalhar. Irmão, não está satisfeito, pede a conta, fica em casa, dorme até meio-dia. Qual o problema? Mas e as contas? Então não tem que reclamar, você tem que trabalhar de qualquer jeito. Então por que a gente não elimina esse cansaço, produz alegria no nosso coração? Porque se a gente for tomado pelo cansaço emocional, nós vamos ficar fazendo tarefas, metas, cobranças, e a gente vai viver naquele piloto automático, e a gente não vai conseguir olhar para o lado e perceber a beleza de Deus nas coisas mais simples que Ele está dando para a gente. E tudo isso sabe por quê, queridos? Porque a gente está perdendo a alegria da mesa, porque a gente está abrindo mão de estar com o Pai na mesa dEle. E de forma prática isso acontece, sabe como? Quando a gente trabalha para conquistar conforto, quando a gente trabalha para conquistar alguma coisa, mas não tem tempo para usufruir aquilo que a gente conquistou. Conhece gente assim? Trabalha, como já dizia o médico, gasta a saúde inteira para ganhar dinheiro. Quando ganha dinheiro, não tem saúde para gastar o dinheiro. Isso somos nós sem a alegria de Deus. Falta-nos sabedoria, como também possuir família, mas não estar presente junto à família emocionalmente ou presencialmente para ajustar, para cuidar, para fazer isso acontecer. Por quê? Porque nos falta a alegria da presença de Deus. Ou talvez quando tem muitas conquistas, mas não tem paz a despeito das conquistas. Eu conheci uma pessoa, inclusive esse final de semana, algumas semanas atrás, melhor em Maringá, uma pessoa que ela tinha muito dinheiro, mas muitos bens mesmo, tanto que andava com 3 seguranças, dentro de um carro blindado e outro carro atrás blindado junto. Gente de posse assim, de helicóptero, essas coisas assim. Ia na igreja, parava assim, e falava, gente, como é que vocês vivem? Tem tanta coisa que não consegue viver em paz. Está olhando, meu filho, onde está, como é que está, tem que estar, gente. É uma loucura. E o próprio Deus vai dizer para nós, na sua palavra, que aqueles que almejam tanto essas coisas, tanto essas posses, vão perder a paz a despeito da vida. E muitas vezes a gente está assim, a gente troca essas coisas, a comunhão, tentando achar a alegria no nosso coração, que estaria em volta de uma mesa com o Pai. A gente tenta satisfazer através de compras, de buscas, que de certa forma querem nos produzir alegria. Quem sempre espera o momento perfeito para buscar a Deus,
infelizmente pode atravessar a vida inteira sem desfrutar da presença daquele que é e que faz tudo para a gente. O livro de Filipenses vai dizer para nós no texto: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, capítulo 4, versículo 4, Paulo. E Salmo de número 16 também nos ensina, versículo 11, Paulo, por favor. Salmo 16, versículo 11, olha esse texto, queridos. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. É essa alegria que aqui a gente precisa buscar e conquistar em volta da mesa do Senhor. É sobre essa alegria que Deus está falando e essa mesa está dizendo. Porque a alegria nunca nasce quando tudo está resolvido. A alegria nasce quando reconhecemos que Deus está presente, enquanto ainda existem coisas maravilhosas para Ele fazer e coisas a resolver. Não é de um momento para o outro, eu vou ficar feliz. Não, a felicidade não está onde você alcança, onde você finaliza. A felicidade está no caminho, no trajeto que eu e você andamos. Por isso eu quero deixar um desafio para partir por terceiro e último ponto. Que tal essa semana você começar a ser mais sensível àquilo que Deus está dando para você? Desde pequenos detalhes, coisas simples da vida. Mas você só vai conseguir enxergá-las se você estiver à mesa na presença de Deus. Terceiro e último desafio que eu te faço. As desculpas, elas acabam roubando a presença de Deus. As desculpas, elas podem nos roubar a alegria na vida. E terceiro e último, as desculpas impedem a nossa transformação. Como nós cantamos um cântico aqui, há um pouco tempo atrás, agora, ser transformado, ser mexido, ser modificado pelo fogo. E eu não sei você, mas há uma frase de Tiago quando ele diz: alegrai-vos quando vocês passarem por grandes tribulações. A grande pergunta que a gente faz às vezes nesse contexto é: como assim? E a palavra é: sejam ou fiquem felizes quando passarem por problemas. Você é assim? Você fica feliz quando o negócio está ruim? Mas como que ele fala isso para nós? Como que uma frase dessa pode fazer sentido? Quando ele vai dizer para nós: fiquem felizes quando passarem por várias tribulações. No restante do texto de Tiago, ele vai dizer para nós: é porque as tribulações vão forjar, mexer na gente e vão transformar a gente numa pessoa da qual ele deseja que a gente se torne. E a ausência da tentação, a ausência da provação não vai fazer isso com a gente. Por isso que o texto, quando Tiago vai dizer para nós: alegrai-vos quando passarem por várias tribulações, ela tem que ser lida simultaneamente com Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando Paulo vai dizer para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as provações. Ou seja, se você está tendo dificuldade em alguma área, é porque Deus está tentando trabalhar com você, já percebeu? Quando Deus está tentando mudar o seu caráter, mudar o seu jeito de ser, e as coisas não estão do jeito que você gostaria, é porque Deus está tentando trabalhar com você. E um culto como esse, ou estar na igreja, ou estar à mesa, é porque em volta da mesa Deus traz as pessoas para quê? Para uma conversa onde em volta da mesa Deus quer transformar a gente. Falava com o Ítalo esses dias, lá em volta da nossa mesa, né, Ítalo? Aqui em casa, aqui na minha sala. E em volta da mesa a gente conversa sobre coisas profundas, para que Deus transforme a minha e a vida do Ítalo. E é essa a ideia que às vezes estar fora da mesa, estar ausente dos cultos, estar ausente da presença de Deus na leitura da palavra e na oração, elas podem impedir a transformação que Deus quer fazer com a gente. E isso vai ocasionando coisas terríveis, como por exemplo, eu estagnar na minha vida. Eu não evoluir mais, eu não me desenvolver mais, eu ficar do mesmo jeito sempre. E aí as minhas desculpas se tornam cada vez mais resistências para aquilo que Deus está fazendo comigo. E existem algumas palavras de resistência, que são desculpas muito comuns que a gente dá. Como por exemplo: ah, pastor, eu ainda não estou pronto para fazer isso. Quando você vai ficar pronto? Ah, pastor, mas esse é meu jeito, sabe? Eu nasci assim, você sempre assim. Lembra da Gabriela? Esse é meu jeitão. Ou talvez a gente fala assim: ah, mas sabe, pastor, Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu quero, mas não consigo.
A frase tem que ser completada, Zé. Quero, mas não consigo. O miserável homem que sou. Ele tem que se assumir. Agora falar quero, mas não consigo e que assim fica a vida e Deus está tudo bem e você está tudo bem, não funciona. Por isso que essa ausência de transformação, ela vai produzir alguns resultados na minha e na sua vida. Primeiro resultado, olha querido, tome cuidado. Primeiro resultado, estagnação espiritual. Ou seja, aquilo que Deus deseja para mim e para você de evolução espiritual, de conhecer a verdade, de ser liberto pela verdade, de ter mais tempo de oração, a oração fazer parte mais da nossa vida, a gente começa a estagnar. E aquilo que nós éramos, já não somos mais espiritualmente. Seja bem honesto, faça uma autoavaliação da sua vida espiritual. Você já foi melhor? Já leu mais a Bíblia? Já orou mais? Já teve mais tempo com o Pai? Ou hoje você está vivendo num tempo assim? Que bom se você estiver vivendo. Mas o problema é que essa ausência da mesa, gerando a ausência de transformação, faz a gente ficar estagnado. Segunda, repetição dos mesmos ciclos. Quando nós perdemos o conceito da mesa para transformar a gente como num culto, num tempo de oração, os mesmos pecados, os mesmos conflitos, as mesmas escolhas continuam se repetindo na minha vida, na minha família e naqueles que estão perto da gente. É o que acontece muitas vezes em padrões repetitivos que vão acontecendo nas famílias. Você percebe que sua mãe fazia, sua avó fazia, sua mãe fazia, agora você também faz e seus filhos continuam fazendo padrões, porque não há transformação. A gente não se submete àquilo que Deus quer para nós, a gente não se rende a Ele completamente. Então, essa repetição dos mesmos ciclos viciantes começam a acontecer com a gente e perturbar a gente. Mas isso acontece porque nós não nos permitimos sermos transformados. Terceiro, endurecimento. E talvez aqui seja um pouco mais ríspido a palavra para o teu coração. O Salmo de número 32, Paulo, por favor, versículo 9. Olha o que diz esse texto, Salmo 32, versículo 9. Endurecimento do coração. Não seja como o cavalo, ou como a mula. Olha o que Deus diz para nós. Por que esses dois animais? Porque eles não têm entendimento. Eles não buscam transformação e nem precisam. E precisam de freios e rédeas para serem controlados. É isso que o texto está dizendo para a gente. Provérbios capítulo 29, Paulo, versículo 1. Olha o que diz esse texto colaborando com o salmista aqui. Provérbios 29, versículo 1. Por favor, Paulo. Olha o que diz esse texto, querido. Quem sempre se recusa a aceitar repreensão, será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Tem uma outra versão, NAA, Paulo, por favor, dessa versão que eu gostaria que de manhã também. Mas esse endurecimento que a ausência de transformação vai produzir na gente, é isso. Quem teima em rejeitar a repreensão, será destruído de repente, sem que nada para ele haja remédio. Numa outra tradução está dizendo, aquele que é muitas vezes repreendido, ele fica com a sua cerviz, essa estrutura nossa, enrijecida. Ou seja, quem muito é repreendido não muda, não transforma, vira um cabeça dura. Você conhece gente cabeça dura? Que você fala e não muda? Às vezes somos nós diante do espelho. Sabe por quê? Porque a gente está rejeitando a transformação que a mesa produz na gente. E quarto e último, auto-engano. A pessoa começa a interpretar paciência de Deus como aprovação por aquilo que ela está vivendo. Ela começa a fazer adiamentos e entender que esses adiamentos do castigo, ou da reação, ou da consequência de Deus, é apenas uma liberdade. Deus deixa, Deus é amor. Cuidado, há um preço a se pagar quando a gente vive desse jeito. E sabe quando isso acontece em exemplos práticos, nesse terceiro e último momento? Você sabe que você precisa perdoar, mas infelizmente você continua alimentando o ressentimento pela pessoa. Não quer transformação. Ou talvez você sabe que você precisa reconhecer aquele vício, aquela postura, aquele jeito desagradável que está te abalando, mas você precisa mudar, você precisa buscar ajuda, mas você não faz porque você não quer transformação. Ou talvez a gente ouve sermão, domingo após domingo aqui juntos, e de repente toda essa demanda não consegue projetar no nosso coração uma transformação na nossa vida. Por isso, queridos, a desculpa, ela preserva o nosso conforto, mas também ela preserva aquilo que Deus deseja fazer na gente como transformação e a gente está perdendo.
Por isso, Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor, Paulo. Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos, 12, 2, e não se conforme com esses padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Porque sendo transformados na mente, a gente vai poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, a transformação é o quesito principal que Deus vai trazer para a gente. E a gente precisa aprender a viver isso. E a ausência da mesa é a ausência de transformação. Por isso, eu quero convidar você para a gente concluir, olhando para o último detalhe desse texto, Paulo, por favor, lá no versículo 22, capítulo 14 de Lucas. Quando o texto diz, lá no final, o autor vai dizer para nós, chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa 14, 22, 14, 22, não 22, 14, Paulo, só inverte ali para mim, por favor. Lucas 14, isso. Patrão, o Senhor lhe disse, já tem gente, todo mundo está aqui que o Senhor mandou chamar. Mas há uma expressão que ele diz, ainda há lugar na mesa. E sabe o que essa expressão quer dizer, querido? Que ainda há espaço para a gente se arrepender da vida. Que se a família não está dando certo, mas vocês estão aí, ainda dá tempo de ajustar. Se a vida com Deus está meio ali daquele jeito, ainda dá tempo de você, meio balançando, ainda dá tempo de você se encaixar. Se a vida está aos trancos e barrancos, e não mostrando para nós aquilo que deveria acontecer, ainda dá tempo da gente viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a graça de Deus, que o autor está dizendo, o próprio Jesus aqui para nós, é que essa graça há de produzir na gente arrependimento, perdão, restauração, e a graça não é autorização para a gente continuar adiando a presença de Deus em volta da mesa. Mas a graça de Deus é a própria mesa de Deus sendo manifestada através de Jesus para te convidar. Vamos viver uma relação? Por isso, queridos, eu quero deixar alguns desafios práticos para você. E o primeiro desafio prático para a gente encerrar a nossa mensagem dessa noite é: comece a dar nome para suas desculpas. Até porque, não diga apenas eu estou distante de Deus. Pastor, eu não sinto mais Deus falar comigo. Pastor, eu não tenho mais vontade de orar. Não diga simplesmente isso, mas diga exatamente, ou pergunte para o seu coração: é o campo? São os bois que te tiraram da presença de Deus? São os relacionamentos que mudaram suas prioridades? Ou talvez é o cansaço que você está vivendo na sua vida, no seu trabalho, que te tiraram da presença de Deus, não te dá mais alegria? Ou talvez é uma ferida, ou é um pecado, ou mesmo o comodismo. O que não é nomeado não começa a ser tratado, irmão. Por isso, o primeiro desafio que eu lhe faço: nomeie a sua desculpa, trate-a com respeito e com seriedade, senão ela vai tomar conta de você. Segundo desafio que eu lhe faço: identifique o custo. Ou seja, por causa dessa desculpa do cansaço, eu estou perdendo a restauração de Deus. Por causa da desculpa de não estar bem com uma pessoa, eu não estou podendo mais gozar da vida e comunhão de outras pessoas junto comigo. Ou seja, identifique o custo, a presença, pense na alegria que Deus quer dar para você, pense na transformação, pense na comunhão, no propósito, em tudo que Deus quer fazer com você, e você, por estar ausente da mesa, está perdendo tudo isso. Terceiro, troque a desculpa por ação. Sabe aquela palavra que eu e você muitas vezes estamos dando? Pastor, eu não tenho tempo. Estabeleça prioridade. Comece a olhar para a sua agenda. Mude o horário, mude as coisas. Ou talvez: pastor, eu estou ferido. Então está ferido, irmão, vamos procurar se curar dessa ferida. Vamos conversar com quem está com problema. Vamos ajeitar esse negócio, vamos dar um jeito. Nós somos família, povo de Deus. Pastor, eu ainda não estou pronto. Quando você vai ficar pronto? A única coisa que nós estamos prontos, definitivamente, irmão, se você quiser uma verdade, é para morrer, porque só morre quem está vivo. Então para isso você está pronto. O resto, irmão, quase nenhum de nós vai saber a hora certa de estar pronto. Quando você casou, você tinha dúvida que estava pronto, sim ou não? Quando você começou a namorar, você tinha dúvida que estava pronto para casar, para namorar, para trabalhar? E por que a gente fez então, mesmo não estando pronto? Porque a gente não precisa estar pronto. A gente precisa submeter à vontade de Deus.
Ou talvez, pastor, eu estou ocupado demais. Pastor, eu falhei demais. Eu abandonei. Faz muitos anos que eu estou longe. Eu não posso mais ir. Venha, confesse e retorne. Há espaço, há lugar na mesa. E quarto e último, não menos importante. Comece pequeno com você mesmo. Mas comece. Não fique procrastinando as coisas. Pastor, eu orava 1 hora. Agora eu não consigo orar. Então volta a orar 2 minutos. Volta a orar 5 minutos, volta a orar pouco e sinceramente, volta a ler um livro da Bíblia. Pastor, mas eu não consigo o livro. Leia um capítulo, leia uma porção, volte a ter uma conversa, volte a dar intimidade para as pessoas que estão sentadas à sua mesa, volte a olhar nos olhos, volte a abrir o coração, mas volte devagarzinho, mas volte, porque ainda há lugar na mesa. Por isso eu quero concluir e trazer o nosso ouvir, refletir e agir para você guardar no seu coração e sair daqui desafiado sobre a mesa. Primeiro desafio que eu quero deixar para você: como que você lida com as suas desculpas? Você sabia que ela tem um preço? E a vida não perdoa os displicentes, uma hora a cobrança por isso chega. Segunda verdade que eu gostaria que você guardasse é que a mesa do Senhor está posta e o convite ainda não expirou, como nós lemos nos textos. Mas você precisa dar uma resposta a isso. E qual será a sua resposta a respeito do convite de Deus à sua pessoa? Deus deseja você por perto. Deus deseja que você fique junto com a gente. Mas é você que tem que dar essa resposta. E terceiro e último, não permita, querido, que as desculpas que eu e você estamos dando, ou as pessoas estão dando perto da gente, nos afastem do relacionamento profundo com Deus. Porque é só junto dEle, é só ao lado da mesa dEle, é só na presença dEle que a gente vai viver alegria constante, verdadeiramente plena presença e transformação que muda a nossa história. Por isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse instante e fazer uma autoavaliação. Que tal a gente parar de dar desculpas e a gente começar a produzir no nosso coração, na nossa vida, algumas posturas das quais podem mudar significativamente a nossa história? Que tal a gente começar a olhar para a realidade da mesa que Jesus nos chama e perceber que Deus está nos chamando, nos convidando para ter um momento maravilhoso com a gente. E talvez as desculpas que você tem dado tenham te afastado de Deus. Aquele momento agradável à mesa do Senhor, aquela essência, a primeira essência da qual você tinha, aquele encontro gostoso que você vivia com Deus, talvez tenha se perdido. Que tal a gente voltar ao primeiro amor? Porque o preço, ele é alto muitas vezes, a despeito daquilo que a gente está vivendo. E eu gostaria de desafiar você nessa noite, querido. Faça uma autoavaliação sobre as desculpas. Elimine as desculpas da sua vida. Elimine definitivamente as desculpas das quais muitas vezes eu e você soltamos sem perceber. E comece a assumir a responsabilidade. Pois o convite à mesa está sempre posto. Nessa noite Jesus te convida. Ele quer te convidar para estar perto dele à mesa. Para te transformar. Para te encher de alegria. E para fazer com que a presença dele esteja em você, sobre você e através de você. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor guarde o nosso coração, Pai. Muitas vezes somos acometidos em meio à correria da vida, Pai. E o que nos sobra, o que nos resta é mudança de prioridade, como aconteceu na parábola. E também muitas vezes dar desculpas para aquilo que nós deveríamos ter responsabilidade, não desculpas. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude em meio a essa jornada e faça com que nós possamos, ó Deus, entender qual a bênção, qual a alegria, que maravilhoso é estar em volta da Tua mesa, Senhor. Que nós possamos aproveitar o Teu convite e não abrir mão dele, pelo contrário, estar junto do Senhor, junto à mesa, para gozar e viver da Tua presença que transforma, da Tua presença que traz alegria, da Tua presença que traz renovo aos nossos corações. Por isso, Pai, sustenta as nossas vidas aqui nessa noite,
aqueles que aqui estão e de repente estavam se ausentando da mesa, que o Senhor traga no nosso coração essa certeza, para que nós possamos não só viver isso, mas entender o Teu cuidado e o Teu carinho e atuação sobre cada um de nós. Sustenta-nos, alimenta-nos com a Tua palavra. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai.